Bueno, vamos lá, senhores. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Hoje estamos iniciando aí a nossa parte 6 da nossa nova série aí de lives relacionadas ao SysControl. Hoje vamos falar sobre gestão de contas. Como a gente falou, então, nas lives anteriores, começamos com questões de inventário de hardware, inventário de software, configuração segura de dispositivos. Então, agora vamos chegar na parte da gestão das contas de usuário. É um tema tão importante quanto os demais, Então, esse é o ponto de controle número 5. Pessoal, como a gente vem sempre abordando, nos outros cenários, a gente sempre utiliza, busca as informações quando a gente vai tratar da parte de cibersegurança, de fontes aí bem consolidadas aí, são referências aí globais, Trabalhamos, então, usamos os materiais para produzir as lives com base no NIST e no SysControl, São duas instituições americanas. O NIST é a BNT americana, podemos considerar, E o Centro de Internet Segura, então, tem os seus modelos ali também, frameworks e plataformas para essas partes de compliance e controle ali que são muito robustas, que é justamente o que nós tratamos. O NIST, ele é um pouco mais teórico, podemos dizer assim, e ele montou um framework baseado em 5 funções, que seriam identificar, proteger, detectar, responder e recuperar. Onde você identifica, desenvolve métodos, políticas ou adere a soluções e ferramentas a qual você vai identificar cenários, ambientes, equipamentos, poder mapear todo o seu ambiente, justamente para você poder proteger, que seria a segunda função, você tem que saber o que você possui na empresa, A proteção, obviamente, justamente isso. Métodos que você vai utilizar para poder proteger o seu ambiente, os seus ativos, os seus dados, suas informações. O detectar é algo onde você vai ter um monitoramento contínuo ali, ativo, onde você vai poder verificar falhas, vulnerabilidades, monitoramento de logs, eventos, algo que você vai conseguir verificar possíveis falhas ou brechas de segurança e saber como você vai tratar isso depois. Então, entra justamente na sequência ali no responder, e o recuperar, que seriam formas ali que você vai desenvolver para poder restaurar o seu ambiente. Uma resposta a incidentes, você saber o que fazer quando ocorrer algum incidente cibernético, e métodos ali, formas de você recuperar essa estrutura também. Então, o NIST ele se baseia, então, nessas 5 funções, o framework, onde ele é dividido em mais 23 categorias, e 108 subcategorias. Ele usa referências, obviamente, já de outros guias e de boas práticas de longa data, como também da ISA, o COBIT, da ISACA e a própria ISO 27001. O SysControl ele é um material um pouco mais didático, onde ele divide em 3 grupos de implementação. Ele totaliza 153 pontos de controle. Nós, aqui do COPTI, a gente utiliza o material que a gente desenvolve para vocês com base no grupo de implementação 1, que ele vai depender sempre qual é o ponto de maturidade que a empresa, a organização possui, para saber em qual grupo de implementação ela se enquadra, para poder, sim, adotar esses pontos de controle. E hoje, então, pessoal, nós vamos falar, então, do ponto de controle número 5, que ele trata da parte de gestão de contas. Qual é a visão geral? Ele é o uso de processos e ferramentas, que atribui a gerência e autorização das contas de usuário, as contas de administrador, as suas permissões. As permissões, na verdade, a gente vai falar na próxima live, na live da próxima semana. E o item 5, ele nos traz 4 pontos de controle que ele aborda. Seria o primeiro deles você estabelecer e manter um inventário das contas, nada mais é do que você saber quais usuários têm acesso aos seus sistemas, aos seus recursos. Isso é algo extremamente crítico e importante. Está relacionado também à questão do permissionamento, obviamente, que você atribui posteriormente. Mas você tem que saber, poder auditar isso, se o colaborador, qual colaborador que está ativo, o que ele faz, qual atividade e tudo mais. Então, para ter esse rastreamento, você precisa saber e ter um controle de inventário muito bem organizado. A parte de gestão de senhas, é você utilizar. Aqui entraria na parte de você atribuir políticas de senha, por exemplo, você definir através de GPO ou outras plataformas que você utiliza o que permite, você utilizar senhas mais seguras, mais complexas, habilitar múltiplo fator de autenticação, que é algo extremamente importante hoje quando a gente fala em segurança cibernética. Até depois eu vou comentar um caso que aconteceu comigo particular também.
A questão das contas inativas, isso é muito importante ter esse controle, né? E aí já entra um detalhe, como nós falamos também o ano passado, quando a gente estava apresentando os temas, que seria a comunicação entre os setores, né? Essa parte de desativar contas. Muitas vezes, quando é desligado o funcionário da empresa, não é passado para o setor de TI poder fazer o corte lá no sistema. E aí pode acontecer, como já houve em algumas situações, né? O cara vai ser demitido, ele vai lá e exclui muitas coisas, apaga um monte de coisa, né? Enfim. Então é importante estar muito bem alinhado, você comunicar o setor de recursos humanos, né, com o departamento de TI para você, quando você for desligar aí as contas. E, obviamente, né, não deixar contas inativas aí, ociosas dentro do ambiente, que isso pode acontecer alguma falha de segurança, alguém pode explorar aquele usuário, né, e N outras questões. E a parte do restrição de privilégio de administrador seria realmente o acesso das contas de serviço, como a gente chama também, né? Os usuários que têm perfil de administrador são os que gerenciam todos os ambientes, né? Ou todas as funções, recursos, AD, 365 ou o que for. Né? E essas contas de usuário, elas devem ser restritas, ou utilizar elas, né, separado, uma conta à parte, não a do usuário utiliza, né, dia a dia, por exemplo. Né? Isso você evita né, alguma modificação, alguma configuração, ou até mesmo comprometer todo o ambiente, né, caso essa conta seja comprometida, vazada, ou até por uso errôneo aí do próprio colaborador. Então é importante ter essas separações de conta. Uma questão de boa prática também é nunca você deixar apenas uma conta de administrador, né? Deixe uma segunda conta reserva com um segundo colaborador, ou um segundo profissional terceirizado, ou alguém que seja responsável pelo ambiente, porque caso alguém falte por algum motivo ou perca aquela senha, você, né, não acaba prejudicando aí o seu gerenciamento aí do ambiente, né? Então, esses são os pontos, é importante ter essa atenção aí também. As referências que utiliza, então, esse ponto de controle é a parte do proteger, o AC1 do NIST, né? Que é as identidades credenciais são emitidas, gerenciadas, verificadas, revogadas e auditadas para dispositivos, usuários e processos, né? Então, basicamente, é realmente a gestão aí de todas as contas. E a questão do restringir privilégios, então é o AC4, né? Permite o acesso autorizado e autorizações são gerenciadas e incorporadas expressivo de menor privilégio e divisão de tarefas. Então, é justamente aquilo, você não deixa um usuário ali, administrador global, para todos os colaboradores. Você restringe quais as contas você pode, né, ou teriam essa função, essa permissão. E ferramentas e recursos que o CIS também nos indica é o próprio AD, né, com muitos profissionais que administram ambientes já conhecem, tem a sua expertise, as próprias GPOs, onde você restringe ali a questão de complexidade de senha, por exemplo, né, as políticas de senha, né, que é algo que deve ser implementado e seguido dentro das empresas, né, e utilizar um sistema para gerenciamento de senhas também é importante, para você armazenar as senhas de forma segura, poder verificar a sua complexidade, né, a validade da senha, né, e esses casos. Certo, pessoal? Como todo mundo sabe, eu falo rápido, né? Então já passei aí o que nós iríamos abordar hoje e agora vamos interagir aí, pessoal, por favor. Tá, todo mundo aí tá com o microfone e podemos conversar. No início aí o Enio tinha comentado também sobre uma solução ali para gestão de senha, muito bacana. Mas o que vocês gostariam de contribuir aí com a gente, pessoal? Por favor, fiquem à vontade. Primeiro eu quero ouvir o seu caso sobre duplo fator, cara. Eu testando uma solução nova para utilizar no dia a dia, né, com os clientes também. Estou em trial aí faz 2 semanas. Eu fui ativar o múltiplo fator de autenticação na ferramenta, só que ele não apareceu para mim que estava validado, tinha um OK, não apareceu a opção save ali para salvar as configurações, eu ignorei, excluí do app para não ficar lá ocupando espaço. E aí ontem eu precisei acessar de novo a conta e me pediu o múltiplo fator. Eu digo, poxa, mas não tinha me dito que estava OK, né? Aí fui lá, entrei em contato com o suporte, mas foi muito bom ali o retorno deles. Passei o ID de transação ali da contratação da ferramenta e tudo mais, e em 1 hora ali no máximo o pessoal conseguiu restaurar lá para mim. Então aí entra o caso da gente ter uma segunda conta. Então, justamente a minha era a full, justamente porque eu recente tinha implantado. Se eu tivesse uma segunda conta de backup, de reserva, eu poderia ter restaurado a anterior, por exemplo. Então, acontece. Dor de cabeça. Exato. Imagina, né, se eu não tivesse ainda contratado a ferramenta de fato, né, estava ainda na versão trial ali,
E foram bem profissionais ali também. Eles pediram, olha, para evitar, né, questões de fraude e tudo mais, a gente tem que validar algumas informações. Então, passei algumas informações para eles, junto com a ideia da transação ali do pagamento, né, do serviço que eu contratei. E aí, em seguidinho, eles já conseguiram liberar. Então, né, acontece. Deu mó sangue bom, hein, meu? Bom, como é que é? Deu mó sangue bom, hein? Na maioria dos casos, É, exclusão de conta. pois então. Nesse caso ali, mas é aquela questão, o suporte, eles têm que seguir essa linha também, né? Eles não podem simplesmente vazar a informação, fazer esses procedimentos quando alguém solicita, mas o e-mail que eu enviei era o mesmo e-mail que eu usava para o login da conta, então tudo isso foi avaliado ali no caso e eles conseguiram restaurar rápido. Isso é bom. Cara, primeira vez que me aconteceu, mas, né, como eu estava ainda recém-iniciando, não era nada crítico também, tô recém ainda estudando a ferramenta, né, mas, né, passei por essa. Experiência favorável, ferramenta aprovada, né? Se o suporte foi bom. Não, com certeza. O suporte era em inglês, então, mas deu certo ali, foi bem tranquilo. Parte técnica é de boa. É isso aí. Nosso amigo Jax perdeu a conta do Tenet, do 365 dele desse jeito. Putz. Ele só não perdeu porque eu sou o parceiro homologado dele de licenciamento e eu estou com o Global Admin. Aí eu fui lá e resetei o MFA dele, mas ele não tinha a segunda conta. Cara, eu tenho de praxe já, eu deixo isso com... eu tenho uma conta administradora global minha, que eu deixo separado ali, né? Para os clientes, inclusive a minha, obviamente. E eu tenho uma segunda conta já de reserva, ou no caso dos clientes, né, eles também têm a conta deles lá, que administram lá, alguém responsável, né? Então, sempre vai ter, no mínimo, 2 contas que é administrador global do 365. Isso é fundamental. O que tem salvado os clientes, tem salvado muito, é o fato de a gente receber como parceiro a administração global. Eu salvei um ex-cliente. Ele cuida bem da segurança, mas ele simplesmente esqueceu de me excluir. Ele trocou o fornecedor de licença e não me excluiu do tenant dele. Então, eu ainda era administrador global e nem sabia. Aí ainda bem. Ele deu muita sorte, porque eu ainda tava, ele me ligou, sabia se eu tinha senha. Falei, cara, não tem mais essa senha. Passei para vocês quando vocês mudaram. Mas os caras saíram, aquele negócio não tem. Falei, olha, deixa eu ver se eu consigo ajudar vocês aqui. E aí fui lá, eu ainda era administrador global do cara. Salvei a pele deles. E aí, a partir desse dia, a gente começou a fazer isso. A gente tem sempre administrador global. A administrador global não tem senha, não tem licença. Ele está sempre lá sem e-mail, sem nada. Né? Normalmente tu deixa... mais um administrador global por conta disso. Tudo são questões de boas práticas, né? Um outro ponto bacana nisso também é tu sempre... tu não tem apenas um segundo fator, o 2FA, né? Tu tem que ter múltiplos fatores. Porque se tu usa o app, por exemplo, para autenticar e tu perdeu o telefone por N questões, usa um SMS também como um outro nível, né, de acesso. Então, a gente teve um problema parecido com esse, Henrique, e isso não é suficiente, cara. Sabe o que aconteceu? O cara teve roubado o notebook, o celular e o notebook pessoal. Ele não tinha como fazer MFA. Né? Não tinha como fazer MFA. A gente tem procurado uma solução, inclusive para a gente, né? Porque a gente a Microsoft habilitou nessa semana, né? Até o final do mês, todos os tenants vão ter que ter MFA, né? Então, a galera deve estar começando a receber, quem tiver problema de Outlook aí, pode ir lá checar se a Microsoft não habilitou, não forçou o MFA de vocês. Tá dando um monte de problema essa semana. E, cara, a gente está procurando uma solução para que a gente tenha o MFA, tenha aplicativo na nuvem, para que a equipe consiga utilizar. Vocês já viram alguma solução parecida? Sim, perfeito. A Alt não faz isso? A Alt não é só aplicativo no celular? Ela tem aplicativo para PC também? Túlio Alt? Eu utilizo o Alt para na verdade, uma boa parte dos recursos eu tenho ele ali. Não cheguei a explorar se ele tem a versão web, mas bem interessante o posicionamento dele. Não, é porque senão você não resolve o problema. Você tem uma equipe. O que a gente tem feito, né? Você tem que habilitar o MFA. E, cara, meu celular é uma festa, né? O MFA, meu Microsoft Authenticator deve ter umas 50 contas. É um inferno. É um inferno. Eu recebo notificação o dia inteiro, né? E tu já precisou restaurar o backup do Authenticator? O Alt já fiz. A gente usa. Já fiz. No iPhone funciona. No Android, cara, eu garanto.
Tu tem que validar de novo todos os acessos ali. Ele restaura lá para te mostrar que as contas estão lá, mas não funciona. O MFA, depois tu vai ativar, não recebe notificação mais. Olha, Henrique, eu acho que na versão nova funciona, tá? Porque eu fiz Olha, um teste. faz um ano que eu troquei de celular e me aconteceu isso. Então, Pode vamos testar ver. de novo. Eu acho que tá rolando, tá? Eu não vou testar, eu vou esperar surgir o problema. Mas não, eu tenho. mas sabe que... Mas eu não, pega. tenho. É que no iPhone dá para fazer. Você pode pegar um segundo telefone. Eu tenho, por exemplo, São Paulo, né? Você sabe que a confusão. Eu tenho 2 iPhones. Uhum. Já que você fica feliz com a gente, por falta de eu tenho 2. Eu tenho um que tá comigo e tenho um que fica em casa. Ele não sai de casa. E ele tá sincronizado. Então eu consigo usar o MFA no outro telefone. Ah, perfeito, perfeito. Tu tem um backup, né? Eu nas contas eu sempre coloco, eu tenho o app, eu tenho o SMS no meu celular e mais o e-mail. Então, caso eu perca algum acesso, né, é uma forma... O problema é se rouba o teu celular, né? Foi embora Não, o SMS exato. e o MFA. Tem que correr numa loja da operadora, pedir um chip novo lá e torcer que seja rápido para fazer essa implantação, né? Mais caro é comprar um telefone de novo, meu amigo. Também. Mas casos, né, cara? Então, não adianta, a gente tem que estar sempre pensando uma forma de poder remediar isso. Eu de fato procurando uma solução, cara, de um desses tokens, né, desses gerenciadores de senha, mas que ele funcionasse web, né? Mas é bacana, uma baita ideia mesmo, cara. Eu tô com o OnePassword e ele tenta configurar, eu não consegui fazer funcionar porque eu não tive tempo. A gente está usando o OnePassword para gerenciamento de senhas aqui. Eu gosto bastante do OnePassword porque ele é um pouco diferente do LastPassword, aquele que deu problema. O conceito do OnePassword é um pouquinho diferente, mas é um puta gerenciador de senha, funciona muito bem, ele é multiplataforma. E aí você cria... eu tenho um grupo, eu crio os containers, né, de senhas. Então eu tenho separado o que é da empresa. Então o duplo funcionário só acessa aquilo que ele pode acessar. Nas senhas que ele pode ter acesso. Perfeito. De clientes que ele cuida. Ele não tem a senha de cliente que ele não cuida. E a gestão, como a gente é o próprio otário, fica comigo, né? A gestão global. O OnePassword funciona bem. Agora eu queria que tivesse o autenticador, né? Também. Bitwarden. Bitwarden. Eu acho que ele funciona. Eu vou dar uma pesquisada nele. Não, bacana. Pessoal, são os desafios aí diários que a gente tem nesse caso, né? Eu lembro e falando da questão de um outro ponto de controle ali, eu lembro que o Enio mencionou uma vez uma ferramenta para fazer a parte da gestão dos usuários, né? Que seria era da Manage Engine, se eu não me engano. Tinha uma ferramenta que entregava AD com AD, Manager, né? Plus. AD Manager Plus, isso aí. Ela faz essa parte, auxilia nessa parte da gestão das contas do AD, é isso, né? Que ela faz. Sim, tem também uma ferramenta da Quest, que era da Dell, né? Uma empresa da Dell, que é como que chama? AD Audit. Ele faz toda essa gerência aí também. Inclusive, ele monta um portal ali que você pode designar para algum usuário o que ele pode fazer, né? Se ele pode alterar a senha de usuário. Com Azure AD? Não sei não. Creio que não. Eu estou utilizando o Passportal, comentamos até no início, antes de iniciar a live ali, e ele tem uma integração com o AD, tá? Então, para poder fazer um reset de senha, por exemplo, posso resetar direto no Passportal e só passo a senha para o colaborador. Mas do Azure AD também, Henrique? Cara, ele sincroniza com o 365. Eu não tenho de praxe fazer isso por ali, mas eu já da Quest faz logo no início e ele sincroniza, ele altera a senha do usuário lá do... mas ele faz isso... Do 365. A pergunta mas ele faz isso no 365 porque você deve estar com o AD vinculado com o 365. Então, na verdade, ele está alterando direto no AD que sincroniza com o 365, não é isso? Não. Ele conecta direto no 365. Conecta direto no Azure AD. Isso é legal, vou dar uma olhada. Eu tô analisando aqui. É a solução da Enable, o Passportal, né? Eu até... tá aqui, conectado. Isso aí, conectado no Azure. É a notificação que aparece aqui.
Então, se precisar, ele sincroniza inclusive os usuários, aparece todos os usuários aqui. Né? Então, se precisar fazer um reset de senhas, é bem mais simples. Né? Ô, Henrique, existe uma ferramenta que sincroniza tudo isso, né? Chama Jump Cloud. Ela tem AWS, Google Word, Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Office, você coloca duplo fator, ela faz tudo, né? Slack, Zoom, AWS, tem todo tipo de sincronismo, chama-se Jump Cloud. Boa, baita dica também. Ela tem MFA, faz autenticação por radios, tem criptografia, cara, tem tipo tudo, os caras têm uma plataforma meio que gigante lá. É aquela coisa, a gente não pode ficar... Existem muitas soluções, né, cara? A gente tem que estar sempre se atualizando com as ferramentas ali, as vantagens que ela traz pra gente, né? Ela é, pelo que eu entendi, ela é um desenvolvimento da AWS. Uhum. Mas o nome da ferramenta é Jump Cloud. Eu dei uma pesquisada nela há um tempo já. A solução dos caras é fantástica. Mano. Sincroniza com o AD local, com o AD em nuvem, né? No Azure. Perfeito. Até achei o link dela aqui já. Deixei aberto aqui. Botei no chat ali também. Imagino que seja essa aí, né? Sim, o Saigon Isso. Em AD. Isso, legal, bacana. Eu quero passar aqui também o link que eu mencionei antes ali, que eram os manuais do Syscontrol V8. Vou deixar aqui no chat também, que eu tinha mencionado no início. Bacana essas soluções. Tem no Atera que nós utilizamos, ele tem uma integração com o AD também. Eu não cheguei a explorar o que ele faz ali, mas não é a gestão da conta do usuário, mas ele conecta. Quando eu cadastrei um cliente novo e tinha uma conta lá, ele puxou os contatos. Então ele pegou todos os usuários lá no 365 do cliente e já cadastrou ali para mim no cadastro, no caso da empresa, né, desse cliente. Ele listou todos os usuários ali. Isso eu vi que ele fez, mas eu não tenho uma gerência nos usuários. Eu só tenho ali gravado como um contato mesmo, tipo um import dos contatos, né? Até vou explorar melhor essa parte também aqui. Isso aí eu vi, mas pelo que eu entendi ele só traz a informação, né? Você não gerencia. Eu acho que é só... Ele tem um sync. Sync with Azure AD. Ele tem essa opção aqui de sincronização. Mas eu não tenho gerência no colaborador, não. Até estou verificando aqui o que daria para fazer, mas não. Ele só sincroniza mesmo para pegar os contatos. É que daqui já é a parte se tu utiliza a abertura de chamado só para usuários previamente configurados, por exemplo, né? A gente tem que ter essa sincronização ali, para usar abrir ticket, né? De maneira mais automatizada. Acho que ficaria mais nesse caso. Então, enfim. Mas esse do Passportal para reset de senha funcionou, tá? Quando eu testei a primeira vez. Esse seria um caso ali que eu lembro que eu já precisei utilizar. Já utilizei uma primeira vez. Do Passportal? Esse do Passportal. Eu até tinha aberto ele aqui antes, vou abrir novamente, depois vou dar mais uma explorada aqui em alguns recursos dele. Mas ele teria essa função, sim. Beleza, pessoal? Mais algum comentário, observação, dicas, soluções? Como eu mencionei, coloquei ali no grupo, no chat aqui do webinar ali, o link do Syscontrol V8, que é justamente que traz essas informações que nem é apresentado hoje, tá? Pessoal, se vocês quiserem explorar, vocês podem pegar por ali. Aqui, ó. Abri aqui a tela, realmente. Ele conecta, mas o usuário ele não puxa para dentro do Passportal. O usuário tem que estar previamente configurado, pelo que eu entendi aqui, mas aí não faz sentido. O Jump Cloud, pelo que eu entendi também, você instala o agente na máquina e você só integra quem realmente necessita, né? Você não precisa trazer todas as contas. Uhum. Isso serve muito para quem trabalha com notebook externo, né? Que hoje o home office toma conta, então, pelo que eu entendi, você instala o agente na máquina e através do Jump Cloud você seleciona as ferramentas que ele vai trabalhar. Lá na máquina dele as ferramentas aparecem, os acessos e tudo mais, né? E ele vem tomar conta do usuário.
e o usuário fica no AD, né? No AD local, ou sei lá. Aí precisa atar um ponto focal, né? Sim. Não, Mas legal. eu acho interessante a ferramenta dos caras. Se ela insere a senha diretamente na plataforma que tu for utilizar, né, aumenta muito o nível de segurança. Porque tem um caso que mas também não vou dizer que é uma falha da ferramenta, mas eu disponibilizo para o cliente, que nem eu mencionei, o acesso ao painel para gerenciar as senhas dele. Mas por um bug do browser, ele não conseguia visualizar a senha. Mas ele tinha um botão copy. Aí ele achou que estava desativado por algum motivo, a questão da visualização da senha. Mas se tu copiar a senha, vai para a área de transferência. Tu cola ela em algum lugar, tu visualiza a senha. Entende? Então não faz sentido tu poder copiar ela, né? Ele tem que ter algo que realmente ela insira diretamente na ferramenta que tu vai utilizar lá, sem que vá para a área de transferência, por exemplo. Senão, vaza a senha de alguma forma, né? Entendi. Faz sentido. Tinha que ter uma GPD em cima. Até nós debatemos no grupo uma época sobre uma GPO que ela impede visualização de senhas, né? Eu não recordo o caminho, eu até dá para rastrear ali no nosso grupo lá do WhatsApp. Que eu lembro que alguém colocou lá uma vez qual era a GPO ali que impede que tu consiga visualizar as senhas do browser. Se não me engano, era do browser lá que ele fazia. Isso aí seria interessante. Tem sim. Eu lembro que nós debatemos no grupo do Dell Expert ali, que até não foi você, Enio, que colocou isso? O Enio que mais contribui com a gente lá no grupo. Eu acho que coloquei sobre... Acho que foi do Google, né? Existe um ADM para GPO, só para o navegador. Era do Chrome, então pode ser. Pode ser. Eu lá vou você tentar, pode, por exemplo, vou ver se eu tenho as mensagens lá ainda. Lá você tem como desativar o modo anônimo, entendeu? Para o usuário não poder usar Se não tiver, eu tenho, o modo anônimo. Não, perfeito, Alexandre. Eu vou fazer uma pesquisa aqui no grupo para ver se eu acho quem que tinha colocado. Eu não lembro quem colocou isso no grupo uma vez, sobre essa GPO, mas é uma dica legal. Quer compartilhar aí com a gente, Alexandre? Não, perfeito. Eu não consigo porque eu estou dirigindo, mas depois que eu parar, eu pesquiso para você. não, sem problema. Mas eu falando que eu tenho porque eu tenho todas as mensagens do grupo desde que ele foi aberto. Então, sim. Eu tenho tudo. Eu tenho desde 2018, eu tenho aqui. Eu tenho desde que foi aberto, quando o Jax criou o grupo. Acho que foi 2016, acho que foi, né? Aí eu não estava lá ainda. Acho que foi antes ainda disso, viu? Foi no evento da Dell lá que a gente se conheceu. Lá no Hotel Unique. Caramba, você lembra ainda? É isso aí, cara. Não, eu entrei depois. Eu sou mais novo aí no Dell Expert. Mas eu tô desde 2018 quando eu entrei no grupo. Então, a partir de lá eu tenho isso salvo aí também. Bacana. Mas esses networking é fantástico. Pessoal, e que eu comentei antes também, se o pessoal achar válido, a gente pode fazer um in-off, não necessariamente aqui pelo grupo, mas se podemos concentrar pelo CopTI, um webinar só para nós fazer um bate-papo sobre essas ferramentas, cara. Algumas experiências, algumas funcionalidades, eu acho que vai ser bem produtivo também. Se o pessoal concordar, a gente pode tentar abrir aí uma enquetezinha para isso. Pode sim, abre aí. Pode. E aí já tem uma que está no radar, que o Ednei ele vai me apoiar aí também, né, Ednei? Vamos tocar junto, tem mais uns colegas lá no grupo para a gente falar um pouco sobre a Atera. Justamente porque é uma solução de RMM hoje que está ganhando o mercado aí, bom mercado, né, há muitos anos, só que não tem nada em português ou nada no Brasil dela, né? Então, para a gente compartilhar aí algumas experiências que a gente está tendo também, isso ajuda alguns colegas. Mandar para ver se a gente consegue uma parceria com os caras, né? Vamos lá, por que não? Vamos tentar. Tá caro, velho, tá caro. Cara, eu tô lá com os queridos do Milvus até hoje. Achei, cara, é ruim, mas também pelo preço tá bom, né? Eu uso o Bom Controle. Bom Controle também é deles, né? Bom Controle. Eu tenho os dois, né? O Bom Controle e o Milvus. Os dois juntos funcionam bem. O Bom Controle, cara, eu não tenho que reclamar. Ele funciona muito bem. Sim, ele é melhor que o Milvus. Ele é melhor resolvido do que o Milvus. Legal. Não falha, emite nota direitinho. Cara, muito tranquilo. Muito tranquilo. Bacana. Olha, fazendo propaganda pro pessoal aí. Mas eu também uso aí bastante tempo já. Não tenho queixa. Eu uso só para a parte do billing, né? Só para faturamento. Mas eu vi então, sem problema.
Não, eu comecei também. Desconto eles lá, Henrique. A gente divulga aqui e pede desconto. É uma, né? Poderia, por que não? Convidar eles para participar aí com a gente uma hora. O mestre dos magos tem contatos direto lá com os caras. Sim, nós fazíamos uns encontros em 2020, ali, quando começou a pandemia. Que a gente fez, toda semana a gente tinha uma sequência ali de lives. E a gente foi sem parar, né? Foi toda semana, quarta-feira de noite, nós fazíamos uns encontros aí. E eles participaram. Uma das primeiras teve o pessoal da Milvus. Aí teve a Milvus, o Teiflu, que também participou. O pessoal da AGE também, né, apresentaram soluções umas 3 vezes. Então a gente teve um engajamento bem legal ali. Ô Henrique, você não acha interessante trazer essas empresas para fazer a apresentação junto com a gente, não? Não, com certeza. Eu já fiz contato com algumas empresas. Tá? O Rodrigo faltou ele me dar um ok ainda lá da AD para falar de algum tema. Eu falei com uma empresa, só que eles não estavam disponíveis agora para as primeiras lives que a gente falou de inventário, que era uma ferramenta de MDM, que é o pessoal da Pulsos. Não sei se alguém conhece ou já utiliza. E eles ficaram muito interessados em participar, só que justamente naquela semana eles estavam num evento fora e eles não conseguiram. Mas está no radar, né, das lives que nós fazemos. É aquele negócio de aplicativo para mobile, né? Isso, é MDM, é gestão mobile, né? Que a gente tem o RMM, onde a gente entra para dispositivos, né, servidor, desktop, Node, e o MDM é para dispositivo mobile. Né? Tu tem gestão full ali para Android, tem inventário, controles, tem N questões aí que tu faz, né? E eles são a única empresa de MDM no Brasil, né? Do Brasil, ainda. O cara pudesse trazer uma apresentação, hein? Sim, não, mas está no radar. O pessoal, eles falaram, querem participar, só que, infelizmente, naquela onde nós falamos inventário, que é onde se encaixou o MDM, eles não estavam disponíveis naquela semana, infelizmente. Mas tá no radar ali, sim, para eles participarem com a gente. E nas sequências de lives que a gente está fazendo aqui pelo CopTI, justamente é convidar algumas empresas parceiras aí, ou com soluções, né? Para poderem participar e também darem o seu parecer sobre alguns pontos de controle e tudo mais. Mas eu estou usando também para isso, Henrique, estou usando o pessoal da Acronis, viu? Tem umas funções do Acronis agora. Para mobile também? Parece, cara, a Acronis está parecendo o 365, cara. Todo dia aparece uma porra nova naquele painel. Não, tá foda acompanhar. E, cara, eles têm a solução de gerenciamento avançado e acho que envolve mobile também. Eu vou levantar isso e te falo. Bacana, legal. A gente tem um contato bom, tá? O Rafael Anacleto, da Estúdica, a gente tem um contato muito fácil dele, tá? Se quiser trazer para ele falar de Acronis, se quiser focar em alguma parte, eu posso fechar o contato com ele. Eu lembro que a gente tem um outro colega no grupo ali também que trabalha muito forte com Acronis. Não sei se é o Aloísio. Eu lembro que ele também trabalha bastante com ele. Quem tá trabalhando também é o Marcelo Rezende, né? Exatamente com o Rafael. O Rafael foi até Minas para fechar. O Rafael anda o Brasil inteiro. A Estúdica, eu tava com a SND como distribuidor e eu passei para a Estúdica por conta do Rafael, por causa do atendimento dos caras. Eles são focados em Acronis. Então, um pessoal muito bom para trazer, para falar. Então, se quiser contato com eles, se tem alguma coisa que encaixa aí, me avisa. Não, com certeza. Se quiser mediar aí para nós, Alexandre, com certeza é bem-vindo, cara. Com certeza vai ser válido. Podemos fazer sim. A gente vai ter das lives que a gente vai falar de backup, por exemplo. Claro, a Acronis hoje ela é muito além do backup, né? Já tem muitas outras soluções. Mas dá para pegar aquele gancho ali, por exemplo. Eu tô brigando com eles por causa do backup do 365 que não tá acontecendo de jeito. Tem um cliente, cara, que não faz a porra do backup de jeito nenhum. Nem ele sabe por quê. Eles estão desistindo do cliente, inclusive. Mas eu não deixei. Para não perder o costume. O problema é que tá eu e o Greg na cola dele. Faz parte. O cara tá no pior dos mundos. Tem eu e o Greg para encher o saco, eles estão fodidos. Isso que barbaridade. Então tá. Pessoal, vamos chegando no final da nossa live aí. Então, quero agradecer a participação de todos. Então, são as empresas hoje que compõem aí o CopTI. Estão convidados a ingressarem, né, Alexandre, como nós já falamos outra vez. Não sei se o Viral já te convidou, ainda não. Estamos esperando aí. Ednei, teu nome já botei na lista lá também. Os demais que querem fazer parte são bem-vindos. Botou meu nome, mas é isso aí. Estou só esperando. Não, perfeito, pessoal. Então, até na semana que vem a gente já vai dar um posicionamento sobre isso. Então, estamos aí de norte a sul, né?
Temos praticamente no Brasil inteiro, podemos dizer. Então, temos desde o Rosivaldo lá de Fortaleza até nós aqui na região sul também. E sigam nossas redes sociais, pessoal. Aí, temos nossos vídeos ali das lives que a gente coloca no YouTube e publicamos aí toda semana aí as lives da semana, né? O assunto que se trata. E o QR Code direciona para o Linktree, onde já tem um link direto para as lives e as nossas redes também. Sempre muito bem-vindos aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de todos. Valeu. Então, até a próxima semana. Próxima semana a gente vai dar uma continuidade com a live de hoje, então, que é a parte de permissionamento, né? Também ainda continua na parte de contas. Tá, pessoal? Até mais, até semana que vem. Falou, rapaziada. Falou, gente. Valeu. Até mais. Feito, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.